Olá Brasil, olá mundo! Sou o Pedro Mendes, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa que vai impactar o senhor e a senhora, por isso a partir de agora não mude de canal, fique comigo até o final, porque o programa está bombando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Só vou dar um recado do nosso apoio cultural da maçonaria, rapidinho eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Atenção, senhor que está em casa, nesse exato momento, assistindo esse programa, entre em contato com a verdadeira maçonaria operativa, GLMM. Você que tem curiosidade, que sempre quis descobrir os segredos da maçonaria, chegou a grande oportunidade de você conhecê-la melhor. Entre em contato através do site glmm.com.br ou através do zap que passa aí na sua tela, o 0 operadora 11 9 5085 3377, e conheça os verdadeiros mistérios da maçonaria. Se você quer se tornar um homem melhor, procure a maçonaria. A maçonaria é milenar e tem feito homens melhores ao redor do planeta há milhares de anos. Procure entrar em contato com a GLMM, a grande loja maçônica do grande mestre Kleber Nunes Cruz, através do telefone que está aí na sua tela ou do site glmm.com.br. A verdadeira maçonaria operativa. Eu venho falando aqui muitas vezes, paulatinamente, sobre os preços absurdos e abusivos dos combustíveis no nosso país. Sim. Há lugares aonde a gasolina já passa dos R$9. E aí o brasileiro cada vez mais afundado em dívidas, em uma situação caótica, vivendo a duras penas, não tendo como alimentar os próprios filhos. E o presidente da República tem tentado fazer alguma coisa, como trocando mais uma vez a presidência da Petrobras. Só que os grandes estudiosos, políticos, cientistas políticos, né? Aqueles que falam com conhecimento de causa, falam que o nosso presidente da República não tem nenhum poder para interferir nas políticas de custos da companhia. Ou seja, eles podem fazer o que quiser e o presidente não pode fazer nada. Mas ele está tentando, trocando a presidência mais uma vez. Então acompanhe comigo. Põe no pente, Braga, põe no pente! O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou nesta segunda-feira depois de uma nova alta nos preços dos combustíveis e críticas do presidente Jair Bolsonaro. A saída de Coelho já era esperada há um mês, quando foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia, mas aguardava a remoção formal na próxima Assembleia de Acionistas, prevista para julho e na qual o Estado detém a maioria das ações. A maior empresa da América Latina aumentou desde sábado o preço da gasolina nas refinarias em 5% e o preço do diesel em 14%, o que gerou novas críticas de Bolsonaro, que garantiu que a Petrobras mergulharia o Brasil no caos. Bolsonaro também pediu ao Congresso uma comissão parlamentar para investigar os líderes da empresa. As negociações das ações da companhia foram suspensas temporariamente na Bolsa de Valores de São Paulo logo depois da renúncia. Coelho foi o terceiro a assumir a presidência da Petrobras sob o governo Bolsonaro e ficou pouco mais de 2 meses. Bolsonaro, que vai buscar a reeleição em outubro, pressiona a empresa a conter os aumentos de preços e evitar uma nova escalada da inflação, o que prejudica os índices de popularidade do presidente. Quando há um problema grave de aumento de combustíveis, como está tendo aqui no Brasil, todas as áreas da economia são afetadas. Existem pessoas que, por não conhecer como funciona um sistema econômico, falam levianamente, de uma forma errônea, que não estão preocupados, porque não tem carro. Ah, mas eu não tenho carro, eu não ando de carro, para mim se o combustível aumentar, tanto faz. É um engano seu, cidadão. Quando se aumenta o combustível, lamentavelmente, todas as outras coisas são afetadas. Principalmente os alimentos.
Me ajuda aí, ó. Principalmente os alimentos. Numa escala de 1 a 10, eu diria que o prejuízo chega a 9,5. Beirando os 10. Porque as pessoas que precisam se alimentar os seus filhos, eles dependem muito dos combustíveis. Porque os caminhoneiros que levam os alimentos para as casas das pessoas. Ah, não, mas o caminhoneiro não traz aqui em casa, mas ele leva para o mercado. Você vai até o mercado e compra. Então nós dependemos dos combustíveis, do ir e vir dos caminhoneiros, dos caminhões, das cargas, dos carros que vão buscar os alimentos. Enfim, todas as coisas. Principalmente, para vivermos melhor, precisamos de economias que sejam sustentáveis, de lugares dignos para morar, de segurança pública. Ou seja, eu posso falar o programa inteiro sobre isso. Jamais eu vou ter como expressar a minha indignação de ver uma gasolina quase R$9 no Brasil. É impossível. Vou dar um recado aqui da PVS. Você que tem carro e moto, preste atenção. Já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Desce do carro, desce da moto! Perdeu o Playboy! Podia ser um mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto. Mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja a sua moto já! E eu gostaria também de entender como existem pessoas que estão vivendo em outro planeta, que acham que a economia anda a mil maravilhas. É óbvio, por exemplo, em tempos de pandemia, que milhares de pessoas ficaram doentes e morreram, milhões, mundo afora, existam empresários bilionários na indústria farmacêutica que prosperaram de uma forma absurda. Isso é óbvio. Contra fatos, não há argumentos. Só que uma grande parte da sociedade brasileira vive a migalhas, vivendo a passos largos para o inferno. Não só da sociedade brasileira, como também a economia mundial anda também em colapso, vivendo a duras penas. Haja vista que existem vários migrantes pelo mundo e cresce o número de migrantes tentando atravessar o Canal da Mancha. Presta atenção nessa matéria. Não é só no Brasil. As coisas estão difíceis em todo o planeta. O pau tá comendo solto. Põe no pente, Braga! Põe no pente! As tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha para chegar à Inglaterra dispararam no primeiro semestre de 2022, após 2021 já ter registrado um recorde. Mas se a tendência atual continuar, o número deve ser batido este ano. De acordo com o Ministério do Interior francês, entre 1º de janeiro e 13 de junho, houve 777 travessias e tentativas de travessias em pequenas embarcações, envolvendo 20.132 pessoas. O número representa um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Pouco mais de 60% dessas tentativas foram frustradas pelas forças de segurança francesas. Em todo o ano de 2021, essas travessias marítimas bateram um recorde de 52 mil pessoas. Segundo dados do Ministério francês divulgados em janeiro, 28 mil delas alcançaram o objetivo. Os números surgem no momento em que o Reino Unido procura endurecer sua política contra a migração.
O governo britânico acusa as autoridades francesas de não fazerem o suficiente para impedir as travessias, o que Paris nega. Em uma política extremamente polêmica, o Reino Unido está planejando deportar migrantes ilegais para Ruanda sob um acordo com a nação africana. Mas o primeiro voo na semana passada foi cancelado após uma intervenção de última hora do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. São embarcações piratas, precárias, que levam migrantes desafortunados à morte. Ah, mas não. Quantos morrem por conta dessas embarcações que naufragam no Canal da Mancha, em outros lugares do mundo? E como não são catalogados, são embarcações que são piratas, ou seja, são trajetos feitos ilegalmente, não há registro de passageiros dentro dessas embarcações. Aqueles que caem no mar e morrem à deriva sofrem o desprazer de serem esquecidos das famílias que ficam do outro lado sem saber as notícias, o que aconteceu de fato com aquela pessoa. Ela conseguiu atravessar ou ela morreu durante o trajeto? Aonde vamos parar? São perguntas que ficam batendo na cabeça de pessoas que tiveram entes queridos mortos. Eu digo para você, eu não tenho conhecimento de causa de quantas pessoas exatamente têm a necessidade de sair do seu habitat natural, de uma vida pobre e miserável, para tentar se aventurar em outros países. São milhares. Só que precisamos entender que o que acontece é muito grave. São mulheres grávidas, senhoras e senhores idosos, crianças de colo, que muitas das vezes não conseguem terminar o trajeto. São abatidas pela morte. É terrível. E eu digo para você que essas coisas acontecem no mundo todo. Ou seja, não é só no Brasil que caminhamos a passos largos para o inferno, que vivemos dias piores, noites sombrias, dias frios. E é assim que é. O programa Chutando o Balde está imperdível. Não muda de canal. Queria falar das redes sociais. Se você quiser assistir aí, ó, siga no Instagram, no Facebook. O Instagram está com 40 mil seguidores. Muito obrigado pelo pessoal que está seguindo lá. Sempre entra alguém que veio do programa, segue, compartilha. Também no canal do YouTube, todos os nossos programas, King Reality Show, se inscreva, dá um like. O canal está crescendo também com pessoas inscritas, já temos quase 20 mil inscritos no canal, 19.900 inscritos. E eu peço que o senhor me ajude, que esse programa é um programa independente, que faz um jornalismo sério e competente, especialmente feito para o senhor e para a senhora que está em casa. Eu, às vezes, sou meio eloquente nas minhas colocações, mas faço a comunicação de uma pessoa que... Um breve relato de quem está assistindo o caos. Coisas ruins acontecendo o tempo todo e a gente não pode deixar de falar. Ucrânia prevê intensidade de ataque russo. Poxa, o pessoal também não para, né, meu? A guerra comendo solta no lombo dos ucranianos. E os russos não param, querem tomar o país à força mesmo. É difícil, né? Não muda de canal, presta atenção na matéria. Põe no pente, Braga, põe no pente! A Ucrânia espera que a Rússia intensifique seus ataques às vésperas da decisão da União Europeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no domingo que esta é uma semana realmente histórica. Depois que a Ucrânia recebeu o consentimento da Comissão Europeia na semana passada, os países se reúnem na quinta e sexta-feira para decidir se o país pode receber o status de candidato, decisão que deve ser tomada por unanimidade. Zelensky indicou que os russos estão reagrupando suas forças na direção de Kharkiv e na região de Zaporizhia e continuam bombardeando as infraestruturas de combustíveis.
O presidente afirmou que o exército ucraniano vai responder a esses ataques e admitiu que houve perdas significativas. Em Lysychansk, sinais da preparação para um possível combate começam a surgir nas ruas. Os soldados colocaram cercas e a polícia posicionou restos dos veículos queimados nas ruas para impedir a passagem. Desce do carro, desce da moto! Perdeu o Playboy! Podia ser um mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto. Mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto, moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja a sua moto já. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. É uma vergonha, é uma situação catastrófica o que acontece nessa guerra aonde não há vencedores. Explico para o senhor por quê. Porque já foram milhares de crianças mortas, adultos, idosos, são números incontáveis. As atrocidades que são feitas durante uma guerra são coisas tão absurdas que mostra como o ser humano vem cada vez mais ficando inferior ao invés de evoluir na sua longa trajetória da humanidade. Porque estamos falando de países antigos, né? De civilizações que já estavam aqui bem antes do Brasil ser um país. Ou seja, deveriam ser mais civilizados. Mas o que acontece hoje em dia é a maldade e a barbárie no coração dessas pessoas. Eu fico indignado com isso. Falo e repito aqui há mais de um ano. Devemos ter parâmetros morais. Só vou dar um recadinho da maçonaria. É 1 minutinho. Não sai daí não, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Atenção, senhor que está em casa, nesse exato momento, assistindo esse programa. Entre em contato com a verdadeira maçonaria operativa. GLMM. Você que tem curiosidade, que sempre quis descobrir os segredos da maçonaria, chegou a grande oportunidade de você conhecê-la melhor. Entre em contato através do site glmm.com.br ou através do zap que passa aí na sua tela. O 0 operadora 11 9 5085 3377. E conheça os verdadeiros mistérios da maçonaria. Se você quer se tornar um homem melhor, procure a maçonaria. A maçonaria é milenar e tem feito homens melhores ao redor do planeta há milhares de anos. Procure entrar em contato com a GLMM, a grande loja maçônica do grande mestre Kleber Nunes Cruz, através do telefone que está aí na sua tela ou do site glmm.com.br. A verdadeira maçonaria operativa. Houveram eleições presidenciais na Colômbia e a esquerda se tornou vencedora a um novo governo. E eu tenho escutado pelos veículos de comunicação, de imprensa, por algumas pessoas nas redes sociais, que fazem as suas colocações criticando o governo colombiano e a vitória da esquerda. Espero eu que, de coração, a esquerda que se tornou vencedora lá, faça um ótimo governo para calar a boca dos críticos. Francia Márquez, a primeira vice-presidente negra na Colômbia. Essa senhora, com a esquerda que se tornou vencedora, ela é a primeira vice-presidente negra da Colômbia. Isso é um orgulho para todos nós que somos negros, principalmente num mundo racista de pessoas preconceituosas que vivemos. Então acompanhe essa matéria, muito pertinente para o senhor e para a senhora que está em casa. Põe no pente, Braga, põe no pente!
A Colômbia vai ter pela primeira vez uma vice-presidente negra. A ambientalista de esquerda Francia Márquez, de 40 anos, chega ao poder junto ao senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Sobrevivente do conflito armado, ficou conhecida com um discurso feminista de esquerda e com a proposta de Vivir Sabroso, ou Viva Gostoso, uma corrente de populações negras que defende a paz e a harmonia com a natureza. Assumiremos o compromisso de trabalhar a regulamentação e implementação dos direitos constitucionais à população afrodescendente e outras minorias raciais e os povos étnicos deste país. Márquez nasceu em uma família pobre da província de Cauca, foi mãe solteira aos 16 anos, fugiu ameaçada da terra natal, faxinou casas para sobreviver e estudou direito antes de ingressar na política institucional. Em 2019, sobreviveu a um atentado com granadas e tiros de fuzil executado por gente afetada pela defesa que Márquez fez da água diante do avanço da mineração em comunidades negras. Um ano antes, recebeu o Prêmio Goldman, conhecido como Nobel do Meio Ambiente, por defender a natureza em Cauca. Márquez vai substituir a conservadora Marta Lucía Ramírez, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência do país. Ainda que 1 em cada 10 colombianos se reconheçam como negros, o número dos que chegam a cargos de poder é pequeno e a porcentagem é ainda menor no caso das mulheres. Hoje, o gabinete do governo conta só com uma mulher negra e 2 foram eleitas para um congresso de quase 300 membros. Ver uma mulher negra, pobre, vindo da pobreza extrema, de situações totalmente adversas, conseguindo chegar num cargo de poder, vice-presidente de um país, é uma representante ilustre de uma sociedade pobre que sofre com as consequências da roubalheira dos políticos. Então, espero que ela, sendo negra, uma mulher preta, pobre, que veio de baixo, não esqueça as suas origens, não esqueça as mazelas que sofreu, porque vocês viram aí na matéria, quem prestou atenção, que é uma mulher sofrida, aguerrida, e faça algo pelo povo que geme e sofre naquele país. E também é um exemplo para as mulheres pobres desse país, do Brasil, principalmente das mulheres negras, que se você tiver força de vontade e vontade de vencer, você tem sim possibilidade de alcançar altos patamares. Meus parabéns a esta mulher, que ela continue forte e firme com seus objetivos. E que Deus possa brilhantar cada vez mais a sua caminhada. São os meus votos. PF identifica indigenista e confirma mortes por arma de fogo. Prestem atenção nessa matéria. Põe no pente, Braga, põe no pente! A Polícia Federal confirmou neste sábado que restos mortais encontrados em uma área remota da Amazônia brasileira correspondem ao indigenista Bruno Pereira. Em um comunicado, a PF divulgou que a morte do servidor licenciado da FUNAI e a do jornalista britânico Dom Phillips foram por arma de fogo com munição típica de caça. O texto indica que o colaborador do The Guardian foi morto com um disparo no peito, enquanto Bruno levou 3 tiros, um deles na cabeça. Um dia antes, autoridades já haviam confirmado a identificação dos restos mortais de Dom Phillips a partir do material resgatado na área apontada por Amarildo da Costa Pereira, suspeito que confessou ter enterrado os corpos. Pela manhã, a Polícia Federal anunciou que Jefferson da Silva Lima, terceiro suspeito de participar do duplo assassinato, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte. Em princípio, com a oitiva do Amarildo, a gente não podia chegar à conclusão de que havia planejamento, tá? Em princípio, porque ele nega essa situação. Agora, com a prisão do Jefferson, a gente vai tentar entender se houve algum acordo prévio ou se eles já estavam planejando essa situação. Nós não temos dúvida da participação dos 3, né, por ocasião do duplo homicídio. Mas, como de fato eu já falei, essa ampliação das nossas investigações, elas se darão só no segundo momento, por enquanto. Tá? A gente pode esperar novas prisões nos próximos dias? Sim, bem provável. Dom e Bruno estavam na Amazônia pesquisando para um livro sobre a preservação ambiental.
Foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando navegavam na região do Vale do Javari, perto da fronteira com o Peru, conhecida pela atuação de narcotraficantes, pescadores e garimpeiros ilegais. Desce do carro, desce da moto! Perdeu o Playboy! Podia ser um mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto. Mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja sua moto já. Eu acho, se não houve planejamento, torna essas mortes ainda mais cruel pelo fato do motivo torpe. Ou seja, nenhum dos dois que foram vítimas de tal atrocidade tinham nenhum relacionamento íntimo com o executor. Ou seja, mataram duas pessoas de forma torpe, de forma leviana, de forma cretina. Isso precisa acabar na nossa sociedade brasileira. Essas mortes sem nenhum tipo de motivo aparente. Aliás, na minha opinião particular, que eu tenho de cidadão brasileiro, eu acho que nenhuma morte por arma de fogo é justificativa só quando é usada para legítima defesa. Quando alguém usa uma arma de fogo para efetuar disparos em outra pessoa que está desarmada, isto é covardia. É um assassinato covarde. É minha opinião particular. Não querendo desmerecer quem pensa ao contrário de mim de forma alguma, porque todos nós temos a consciência moral de ter as nossas convicções de tudo que acontece. É apenas um desabafo de um jornalista que tem o dever de passar a boa informação. Cadeia para esse cretino que joguem a chave fora. Queria agradecer mais uma vez ao senhor e à senhora pela audiência. Deus abençoe. Fiquem com Deus.